Olá, seja bem-vindo à quarta parte da aula sobre contração do músculo esquelético. Nessa última parte, nós vamos entender e finalizar, condensar todo o conteúdo que a gente já viu nas partes anteriores. Então, aqui vale a pena destacar que o consumo de ATP ele vai sendo gerado a cada ciclo, como eu mostro aqui nessa figura, onde as cabeças de miosina elas vão quebrar uma molécula de ATP para se tornarem aptas para se ligar ao sítio ativo de actina. Somente quando esses sítios estiverem expostos pela presença de cálcio na molécula de troponina, que remove a tropomiosina da frente do sítio ativo de actina. Sendo assim, ela se liga, faz o movimento para frente e após essa movimentação ela libera o ADP, se tornando apta novamente a captar uma molécula de ATP para que dessa forma ela consiga se ligar a um novo sítio e realizar mais uma ponte cruzada e dar sequência a esse movimento. Essa atividade ela vai permanecer acontecendo enquanto eu tiver estímulo, ou seja, enquanto eu tiver a membrana da célula muscular despolarizada, enquanto eu tiver cálcio no citoplasma interagindo com a troponina. Após a realização da ponte cruzada, das diversas pontes cruzadas, o sarcômero reduz de tamanho, como a gente observa aqui, na posição relaxado em relação a contraído. Quando ele está na sua contração máxima, as cabeças de miosina que estão na ponta, elas não conseguem mais realizar trabalho, porque não tem mais sítios ativos na linha Z, só tem sítio ativo de ligação da cabeça de miosina nos filamentos de actina. Nesse gráfico, a gente consegue observar com muita clareza o que acontece em relação ao desempenho, ou seja, força, tensão desenvolvida em função do comprimento do sarcômero. Vamos analisar o gráfico. A tensão ela é maior, chegando a 100%, porque é uma unidade percentual. Toda vez que eu tenho o sarcômero na sua posição intermediária, ou seja, nem contraído totalmente, nem relaxado totalmente. Por quê? Na posição D, eu tenho o maior comprimento aqui no gráfico do sarcômero. Nessa situação, tem várias cabeças de miosina que não estão interagindo com o filamento de actina, somente as primeiras. Dessa forma, eu tenho menor trabalho do que, por exemplo, nos momentos B e C, onde todas as cabeças estão interagindo com o filamento de actina. No momento A, onde eu tenho praticamente todo contraído esse sarcômero, as cabeças de miosina da ponta não encontram mais sítios ativos para realizar trabalho, para puxar o filamento de actina, porque já acabou o filamento já foi todo puxado. Ela está interagindo agora com a linha Z, e na linha Z não tem sítio ativo. Então, ela já quebrou a ATP, tem a capacidade de se ligar, mas não tem mais o sítio ativo. Por isso que a força ela cai a partir desse momento. Traduzindo isso para uma situação real, isso mostra para a gente que eu tenho menos força de contração quando o músculo está totalmente relaxado e também quando o músculo está totalmente contraído. O momento em que existe a maior força, a maior tensão, é o momento intermediário, em que eu tenho uma semicontração, ou seja, eu tenho esse braço, esse músculo, essa articulação dobrada, mas não totalmente contraída e nem totalmente relaxada. Essa figura agora ilustra para a gente com muita clareza todos os processos que a gente conversou ao longo dos nossos três vídeos anteriores. Então, primeiro momento, chegada de um potencial de ação ao terminal nervoso, provocando a exocitose do neurotransmissor acetilcolina. Esse neurotransmissor provoca a despolarização de membrana, que vai sendo propagada ao longo da membrana, chegando ao túbulo T, onde essa variação de voltagem permite que o retículo sarcoplasmático abra seus canais e o cálcio chegue no citoplasma. O cálcio, ao chegar no citoplasma, ele vai interagir com a molécula de troponina que retira a tropomiosina da frente do sítio ativo de actina, permitindo então a interação das cabeças com os sítios ativos e, portanto, a contração. Esse processo de pontes cruzadas vai se repetindo enquanto eu tenho o cálcio ligado na troponina, enquanto eu tenho capacidade de interação da cabeça de miosina com os sítios ativos.
Após esse momento, chega a contração máxima ou eu posso relaxar esse músculo antes da sua contração máxima. Como que isso acontece? Paro de estimular através dos neurônios a membrana do músculo. Com isso, eu paro de abrir os canais de cálcio do retículo sarcoplasmático e o cálcio ele é trazido novamente para o interior do retículo sarcoplasmático pela ação das bombas de cálcio. Isso faz, inclusive, com que o cálcio saia e eu continue gastando energia na atividade dessas bombas. Então, eu tenho gasto energético nas cabeças de miosina, nas bombas de sódio e potássio e nas bombas de cálcio. Lembrando que as bombas elas não param de funcionar, elas só vão ter a sua atividade aumentada em determinadas situações. Por exemplo, quando eu estou relaxando o músculo, a bomba de cálcio trabalha intensamente para colocar todo o cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático. Durante o restabelecimento do repouso da membrana plasmática, a bomba de cálcio, a bomba de sódio e potássio também trabalha bastante. Espero que dessa forma a gente tenha entendido por completo todo o mecanismo de contração muscular, partindo de um neurônio motor e chegando até a contração e a sua regulação pela movimentação dos íons de cálcio.